Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje eu converso com o Júlio César de Souza, que é deficiente auditivo e tem um trabalho muito interessante para ajudar na causa daqueles que não podem ouvir. Tem isso e muito mais. Então você vai conhecer bastante aqui o trabalho do Júlio, que é uma pessoa extremamente especial. Júlio, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, prazer é nosso pelo convite e estar aí com vocês. Que bom. Gente, o Júlio, ele é músico, palestrante, escritor, atleta, ele é jogador de futebol profissional e embaixador do Brasil da pessoa com deficiência. Apesar de deficiente auditivo, o Júlio entende muito bem a leitura labial, então a gente não vai ter dificuldade nenhuma de bater um papo muito bacana aqui com ele. Bom, Júlio, ser surdo no Brasil ainda é muito difícil, né? A gente conhece algumas pessoas e vê a dificuldade diária, né? Como é que a gente está nesse sentido? A gente já está melhor preparado? Eu acho que isso é um processo, como tudo, não é? Mas eu acredito que ainda está muito longe do ideal. Não só o deficiente auditivo, o surdo, como qualquer tipo de deficiência, não é nem deve ser qualquer tipo de diferença. Sim. Né? Olha o que foi o negro há 100 anos atrás, olha o que é a colônia japonesa que vem e fica reclusa, ou seja, a minoria diferente sempre na história da humanidade sofreu. E o deficiente, a pessoa com deficiência, não é diferente. Eu acho que o Brasil, as pessoas até querem ajudar, mas eu acho que aqui o grande problema do Brasil em tudo é a falta de educação. Educação no sentido, primeiro, de informação. Sim. Então esse que eu acho que é o meu papel. A pessoa às vezes não sabe como lidar com a pessoa com deficiência. Falta informação. A outra gostaria, tem gente que precisa, por exemplo, da sensibilização, tem medo. No caso do surdo, no caso do deficiente auditivo, a pessoa não vê a deficiência. Não é? Então, por exemplo, a pessoa, você está no mercado fazendo compra, está ali no corredor, a pessoa fala por trás de você, com licença. Com licença, fala, pô, os caras não dão um pingo de educação, estão pedindo coisa por aqui nas costas. Então, coisinha assim que as pessoas não estão acostumadas. Já passa olhando feio, passa esbarrando em você. E muitas vezes você não sabe nem o motivo. Mas não passa pela cabeça, pode... Será que esse cara está escutando? Será que ele é surdo? Não passa porque falta de hábito, não lida com esse tipo de pessoa. Então, tudo isso você passa. Eu acho que as pessoas precisam, não respeitam vaga, não... Então, tem um monte de coisa que é falta de educação, outras que falta de informação e falta de sensibilização. Então, acho que o governo, as pessoas que estão aí na política, poderiam promover muito mais esse tipo de informação. Já se faz bastante coisa, mas ainda nós temos um caminho longo pela frente. Sem dúvida. Bom, você é uma das pessoas, né, que mais trabalha em prol dos mais de 54 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, né? O que te levou a começar a trabalhar por essa causa? 54 milhões sem contar a terceira idade com mobilidade reduzida. Ou seja, nós estamos falando de 25% da população brasileira tem uma dificuldade de uma forma ou de outra. O que me levou a fazer isso, obviamente, né? As pessoas me chamam de iluminado, né? Você entendeu? Se eu fosse iluminado, eu teria começado a fazer isso antes de ficar surdo. Então é assim, a gente não sabe os caminhos que Deus escolhe, né? Obviamente, para mim, para o Júlio César, eu gostaria de ouvir. Eu sou músico, amo a música, toco violão desde menino. Mas se você for ver o meu papel dentro da sociedade, eu sou muito mais importante para a sociedade depois que eu fiquei surdo do que quando eu via jogar futebol. E mesmo assim não tive uma projeção, né? Não fui um Pelé, não fui um Zico, não é? E fazendo agora a diferença com o trabalho que eu estou fazendo, principalmente na área da inclusão. Então, acho que
Depois que passa aquele processo de aceitação, você fica revoltado com todo mundo e tal, você entende que na realidade Deus não te castigou, mas te escolheu um trabalho difícil, um trabalho que você vai ter que dar de si para os outros. É um trabalho que você precisa se melhorar a cada dia, porque você precisa desenvolver uma coisa que as pessoas não têm, que é muito difícil, sabe o que é? A generosidade. É verdade. Então hoje eu não trabalho para mim. Hoje eu trabalho para os outros. Eu não trabalho por dinheiro, eu não trabalho para me sustentar. Graças a Deus eu consegui durante a minha vida, principalmente como jogador e como gerente de vendas da Pirelli Italiana, de ter uma condição simples, humilde, também sou uma pessoa simples, que eu possa hoje me dedicar independente daquilo que eu vou ganhar. Essa coisa da inclusão é isso, porque todo mundo acha que você tem que fazer tudo de graça, porque é pro coitado quando é a necessidade disso, quando você vê que não tem, faz, mas a grande maioria, principalmente empresários, governo, aproveitam muito disso. Mas enfim, eu nunca foquei dinheiro para fazer algum tipo de trabalho nessa coisa. A responsabilidade, obviamente, foi de eu ter entendido que o meu papel de ter ficado surdo era exatamente ir por esse caminho. Que bacana, muito bom. Você é deficiente auditivo, né? Visto que você nasceu ouvindo normalmente, né? O surdo é quem já nasce sem ouvir? A gente... É uma coisa importante as pessoas saberem, porque o surdo é o que não é que nasce, é o que fica surdo na idade pré-linguística. Ele pode nascer ou pode ficar surdo com 6 meses, 1 ano, 8 meses, antes de falar, sim, antes de ler e escrever, certo? Porque ele vai aprender, a primeira coisa que ele vai aprender com isso vai ser o Libras, que é o idioma do surdo, o idioma gestual. Sim. Né? E depois a escola de surdos, ou na escola inclusiva que está se criando hoje, ele vai aprender também o português, mas o português seria o seu segundo idioma. É como você falar inglês. Sim. Você pode falar inglês muito bem, certo? Mas se você estudar inglês sua vida inteira, depois de 30 anos estudando inglês todos os dias, você jamais vai falar tão bem quanto português, porque o português é a sua língua mãe. Sim. Então o surdo, veja bem, as pessoas não entendem isso. O surdo, de fato, né, ele é um brasileiro, mas que ele está num país que fala um idioma diferente do dele. O idioma dele é o Libras. E muito pouco, por isso está se divulgando tanto. Aliás, né, já se colocou, hoje o Brasil, para a maioria não sabe, é um país bilíngue. Português, o segundo idioma do Brasil é o Libras. Mas aquela coisa, né, no papel. Porque chega na prática, ainda muito pouca gente sabe falar o Libras. Mas enfim, o deficiente auditivo, no meu caso, você fica surdo, perde a audição depois da idade que você já tem uma vida toda, você já tem uma experiência, não é? Então é muito mais fácil em termos. Você também fica no meio de um caminho muito desconfortável. Porque, por exemplo, a pessoa vira para você e fala assim, ó, eu vou falar Libras. E você, por mais que eu saiba Libras, eu não falo Libras com fluência. Não é? Então você não entende, porque a pessoa vai mais devagar e tal. A pessoa fala, então fala português. O português você também não escuta. Então você não é nem uma coisa nem outra. Mas, enfim, então nesse caso, legenda. Olha só como é complexo esse universo. Demais. Então, por outro lado, eu tenho muito mais facilidade, porque eu tenho uma memória de uma vida como ouvinte. E eu tenho uma cultura, eu não tenho uma cultura de surdo, que nasceu surdo, que foi aprender Libras, que foi se relacionar com pessoas surdas, que foi viver como surdo, que foi excluído pela sociedade, sim, comum, porque é exatamente isso que acontece. Ninguém deixa fazer nada, ninguém deixa participar, não é? Porque ninguém quer incluir, porque dá trabalho, as pessoas querem o que é mais fácil para si. Então não deixa o menino fazer esporte, não deixa o menino dançar, não deixa o menino fazer nada. Então ele vai para as comunidades de surdo e vive ali, até certo ponto revoltado com a sociedade comum. E é isso que cria exatamente um abismo. Enfim, quando você leva uma vida toda, eu comecei a perder a audição com 32 anos,
né? É um processo de 4 a 5 anos para ficar surdo, ainda usando o aparelho auditivo, foi caindo devagar. Sim. Ou seja, eu fiquei de fato surdo com 37, 38 anos, que eu tive todo esse tempo de tendo formações como ouvinte. Eu vivi minha vida como ouvinte. A minha cultura de hoje eu não tenho amigo surdo. Não porque eu não tenho nada contra, claro. Mas eu não domino, eu nunca convivi nesse universo. Sim. Né? Então, o que eu faço hoje é um trabalho junto à comunidade, desenvolvo coisas que vão facilitar a vida para eles, inclusão, tanto no lado do surdo quanto no lado da sociedade. Eu sou, no caso, um mediador, vamos dizer, para dizer quais são as necessidades de cada um para procurar aproximar esse abismo que foi criado pelos dois lados, na Sim. realidade. Enfim. Então, para mim é muito mais fácil eu fazer uma leitura labial do idioma, que é o meu idioma. Claro. É muito mais fácil, com tudo que eu aprendi por jogador, as habilidades que eu desenvolvi, como, por exemplo, aproveitar a periferia da minha visão, a visão periférica e várias outras habilidades, porque eu fui um garoto comum. Eu fiz tudo que um garoto normalmente faz. O garoto que nasce ou fica surdo na idade pré-linguística, ele não tem. Então, ou seja, ele não se desenvolve. Então, ele tem muito mais falta de habilidades, falta de capacidade para conviver num mundo comum do que o deficiente auditivo. É exatamente essa. É engraçado porque você sofre preconceito dos dois lados. Entendeu? Eu sofro preconceito da comunidade comum, né? Das pessoas ouvintes, e do surdo, porque o surdo começa a falar ali, você não entende, outro não é surdo. Né? Você não é nada, você não é nem surdo nem ouvinte, você não é nada. Então, é muito complicado você lidar dentro desse universo. Mas eu não ligo, eu sempre tive uma personalidade muito forte, sempre tive uma autoconfiança, até exagerada, que é confundida às vezes até com arrogância, né? Mas não é. Eu acho que é por isso que eu faço, consigo fazer tudo. Pô, mas o cara, como é que aprende a tocar outros instrumentos? Eu faço, me dedico, trabalho muito, sou muito dedicado às coisas que eu amo, que eu gosto de fazer, então não vejo problema nenhum com isso. Que bom, essa energia que você passa é muito boa, é muito boa. E quem assiste jamais pegou o programa agora ali pela metade do caminho, imagina que eu estou conversando com alguém que é surdo, né? Mas o Júlio César é fantástico. Aliás, eu vou chamar um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Júlio César aí para você. Até já. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O programa Sala de Visitas está de volta. Eu estou falando com o Júlio César de Souza, que é deficiente auditivo, mas o Júlio é músico, o Júlio é palestrante, é escritor, jogador de futebol profissional e embaixador no Brasil da pessoa com deficiência. Júlio, você honrosamente, né, recebeu do Ministro dos Direitos Humanos o título de embaixador do Brasil da pessoa com deficiência, né? Como é que foi isso? Quais são as suas responsabilidades em receber um título desse?
O presidente do CONAD, da época, o Lula era presidente, inclusive, sim, era uma pessoa, Denise Granja, uma pessoa muito comprometida, de fato, com a inclusão, e me pediu para que eu falasse com o Corinthians que não existia clube em São Paulo que apoiasse a causa da pessoa com deficiência, da acessibilidade de uma forma geral, do Ministério, sim, que é ligado ao CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, que é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, certo? E eu fui falar com o André Sanches, né? E o André Sanches aceitou. Eu disse, André, você pode fazer um marketing maravilhoso para o Corinthians? Né? Você é o único clube que tem um bicampeão da democracia aí que ficou deficiente. Né? Então, fizemos uma festa e coincidiu com o lançamento do meu livro. Eu estava lançando o meu livro, Jogadas da Vida, que fala da minha trajetória, fala muito do Corinthians. E foi Rivelino, foi Vladimir, foi muita gente legal, comprometida com a causa. Chamou o doutor Osmar de Oliveira, que já faleceu há pouco tempo, e o próprio Neto, e todo mundo assinou o termo de responsabilidade e de apoio à causa do CONAD, à causa da acessibilidade. Inclusive o Corinthians como clube. Inclusive numa final contra o Santos Pacaembu, entramos com aquele bandeirão enorme da CONAD, né? Acessibilidade, Siga-Sidaia. Né? E aquilo... Imagina, né? Aquilo é um veículo numa final de campeonato, jogo televisionado, que vai para milhões de pessoas. Então é o que a gente estava falando, de começar a levar informação à causa para claro, todas as pessoas. Né? E para mim foi uma surpresa, porque nesse dia o próprio, até o Lula era para ter compartilhado, mas ele teve o problema, não foi, veio o ministro dos Direitos Humanos e me nomeou como o embaixador da pessoa com deficiência no Brasil. E o Corinthians hoje é o único clube de São Paulo que apoia a causa da acessibilidade. Mas infelizmente, eu acho que... Eu não quero basicamente defender isso ou aquilo ou falar de política, sim, mas eu percebi que depois que saiu o Lula, entrou a Dilma, as coisas mudaram, a presidência do CONAD ficou tudo uma coisa meio restrita, bem... Eu não tive... eu sou embaixador da pessoa com deficiência, tenho um instituto, ou seja, uma ONG, sem fins lucrativos, eu não recebo dinheiro nenhum do governo. Eles não me financiam, não patrocinam nada para projetos com deficiência, só pedem para eu ficar fazendo matéria, para ficar exaltando a PT, coisa em momento político, e realmente isso me deixou muito triste, o que eu tenho, por isso que eu tive a ideia de criar um instituto e fazer uma coisa com empresas, com pessoas, chamar a atenção para ter apoio desse pessoal. Claro. Eu acredito que o PT, de um início, que começou com toda uma causa, uma oportunidade de fazer, eu acho que foi se perdendo pelo meio do caminho. Uma pena. E hoje, realmente, eles não apoiam em nada. É uma triste, né? Porque eu esperava que aceitando esse cargo, na verdade você só tem obrigações junto a eles e o partido, mas você não tem nenhum apoio, não é para mim, eu não preciso de nada, eu não criei um instituto para mim. Está lá no Estatuto. O Osmar Santos, por exemplo, que é uma lenda, uma coisa vice-presidente do Instituto, o Tite apoia o Instituto. Estou fazendo uma parceria agora com o Cafu, ou seja, eu estou ligado às pessoas mais respeitadas desse país com coisas. Então eu acho que quem deveria se preocupar com coisas é exatamente o Ministério dos Direitos Humanos e as pessoas, na verdade, que tenham realmente vontade de fazer alguma coisa em causa daquelas pessoas que precisam. Claro, claro. Agora, vamos falar um pouquinho desse livro que você escreveu, Jogadas da Vida, né? Como é que, sei lá, de onde veio a ideia de criar esse livro? Foi a partir do momento em que você deixou de ouvir? Em que momento você falou, vou escrever o livro? Eu sempre tive ideia, eu era muito inseguro, porque apesar de ler, eu li muito na minha vida. Eu aproveitei muito o meu tempo. Eu acho que essa foi uma grande vantagem que eu tive. Em concentração, por exemplo, eu ficava jogando baralho, jogando sinuca, não é que normalmente jogador de futebol faz, eu ficava lendo, ficava tocando violão, não é? E isso me deu uma bagagem
literária muito grande. Inclusive ampliar, né, o meu vocabulário, ler de tudo, ou seja, você pega ali a característica de vários escritores, como se coloca uma coisa, como se emociona as pessoas. Depois que fui fazer neurolinguística, você lida com a natureza humana, ou seja, um complexo que você ali está preparado, mas nunca fez. Então, a princípio, pensei em dar para o escritor. E depois eu percebi que ele ia desvirtuar tudo que eu tinha. Eu tenho uma memória de elefante, né? Não esqueço nada. Eu lembro de coisas que eu passei quando eu tinha 4 anos de idade, mas com detalhes. Então eu falei, eu mesmo vou escrever meu livro. E comecei a colocar mesmo numa coisa cronológica as histórias, o que eu achava que era importante, que era... E a ideia do livro, mais uma vez, foi de passar para as pessoas. Minha história foi de superação, não só por causa da audição. Claro. Mas as pessoas hoje adoram rotular. Eu perguntei, você gostou do concerto? Nossa, que exemplo de superação. Eu falei, escuta, superação, estou perguntando da música. Esquece que eu sou surdo. Você achou a música bonita ou você não achou bonita? É isso que eu quero saber. Musicalmente falando. Enfim, Claro. tudo se volta para a superação. Mas, por exemplo, com 16 anos de idade, meu pai mudou para o interior, eu dormi na arquibancada do Corinthians para continuar jogando 1 ano, tinha 16 anos. Que ano você jogou no Corinthians? Eu joguei no Corinthians de 80 a 83. 2 anos como no departamento amador, depois fui bicampeão como profissional. 82, 83, com a democracia corintiana. Então, esse livro tem a ideia de passar exatamente isso, a espiritualidade. Eu sempre fui muito, apesar de nunca ser muito religioso, eu sempre fui muito espiritualizado. Eu sentia o contato com Deus, eu conversava com Deus. Quando eu ia treinar, encostava a cabeça no ônibus, no trajeto, e olhando para o céu, eu falava, meu Deus do céu, eu estou me matando, me dedicando, você tem certeza que você vai me ajudar, eu vou ter uma oportunidade. O tempo inteiro foi assim, desde menino. Olha que legal. Desde menino eu fui. Eu questiono, sou muito questionador, muito espiritualizado. E eu queria passar exatamente isso. Que quando as pessoas procuram essa espiritualidade, quando as pessoas amam o que fazem, as pessoas hoje não se permitem nem sonhar porque não acreditam em si. Eu queria ser médico, mas é tão difícil, eu não vou conseguir fazer. Já começa o sonho dessa forma. Então, o que acontece? Nós temos que ter autoestima, nos sentirmos grandes, acreditarmos, trabalharmos muito para conseguir, porque nada é fácil. Hoje eu toco 8 a 9 horas de piano por dia para poder apresentar meu concerto. Faço isso há 3 anos. Portanto, esperei só para ver você chegar. Vem me iluminar com seu olhar, cor de estrela. Eu senti esta chama sem calor. Então não é fácil, estou com os tendões todos inflamados. Então não adianta ficar reclamando que a vida é difícil, ficar culpando esse, ficar culpando aquele. Tem que fazer, seja qualquer coisa que você faça. Então, quando você faz coisa com amor, quando você se prepara, eu falo em venda, o torcedor era meu cliente. Eu não me preparava para ganhar dinheiro, para ser um grande jogador e ficar rico. Eu me preparava para dar show, para fazer gol, para ver os caras pular. Essa que era a minha alegria. Olha que eu vi ali centenas, milhares de pessoas pulando para nós. Estou tornando as pessoas mais felizes por momentos que seja. Aquela era a minha alegria. Isso você pode fazer no seu trabalho, você já até vende pão na padaria, atender a pessoa com um sorriso, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa disponível para todo mundo, querer servir. Querer servir. Vocês já ouviram uma coisa numa revista espanhola que me emocionou muito. O Messi ganha zilhões de dinheiro por mês. Sempre foi o cara que fez gol, ele dizendo o seguinte, olha o que ele diz, a palavra que ele usa. Estou muito feliz com o meu novo papel dentro do Barcelona, de ser o garçom dos meus companheiros. Ou seja,
Ele não é servido para fazer gol. Agora ele está servindo um outro jogador para que ele faça o garçom. Olha só. Ou seja, servir, estar feliz em ser generoso. É isso que as pessoas precisam. Amar, fazer as coisas por amor, não para pagar a conta no fim do mês. Todo mundo precisa de dinheiro. Claro. Mas dinheiro tem que ser consequência de um grande trabalho. Quando você consegue fazer com amor um grande trabalho, obviamente você vai ganhar muito dinheiro com isso. Então acho que o meu livro fala exatamente dessa trajetória. O menino que sonhou, com o que todo menino sonha, mas que o que será que ele fez a mais do que os outros para conseguir realizar o que a grande maioria não consegue. Então você vê que aí já tem de administração de empresa, já tem fala de tudo, né? De planejamento de carreira. O livro ficou realmente e dentro de uma história maravilhosa de futebol, de inclusão, como eu fiz o projeto para surdo dia a dia na escola, o que eu passei de preconceito dos próprios professores que não estão preparados para isso. Né? E agora, depois do meu casamento, me casei, o gerente de vendas da Pirelli, fiquei surdo, era vendedor, fui escolhido para gerente depois de ficar surdo pelo presidente da Pirelli italiano. Como foi isso, como aconteceu, né? Entendeu? A minha ida para a Europa como jogador, o livro está muito bonito. Muito bom. E você já está fazendo o segundo. Veja bem, eu lancei o primeiro livro há 5 anos. Sim. E de 5 anos para cá, olha só, minha vida é uma loucura, né? Quando eu falo o meu livro, a minha história emociona, e eu não estou explicando bem para a pessoa de casa, eu não estou falando necessariamente de mim. Eu não sou nenhum já que pessoas me chamam de iluminado, né? E eu digo que eu não sou iluminado nem quando acende a luz, né? Eu sou uma pessoa que vive, eu só faço as coisas que eu amo. Obviamente hoje eu posso me dar esse luxo até um certo conforto financeiro, mas eu não trabalho por dinheiro, eu sou um idealista, eu trabalho por aquilo que eu amo, por aquilo que eu acredito, tá? E sou uma pessoa muito esforçada. Então, onde as pessoas trabalham 5 horas, eu trabalho 10, onde trabalham 10, eu trabalho 20. Então, eu não meço consequência nem esforço para atingir os meus objetivos. Então a minha mãe fala, filho, você não vai viajar, vem aqui almoçar, você só trabalha, hoje é sábado, domingo, vem se divertir. Fala, mãe, eu me diverto de segunda a segunda, eu estou tocando piano, eu me divirto o tempo todo, se eu não for, para mim, se não for uma diversão, eu não faço. Verdade. Então eu acho que é esse o segredo do sucesso para qualquer coisa que você faça. E o segundo livro fala da música. Eu jamais imaginava um dia tocar piano, era o meu sonho, nunca tive tempo. Tocava violão. Sim. E que isso na palestra, eu faço uma palestra empresarial em todo o Brasil, fora do Brasil. Estão me considerando aí dentro da área lá da motivação e superação como o número 1 do Brasil. Estou muito feliz com isso, usando inclusive muito também para divulgar o Instituto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai por um intervalinho que já está meio estourado, e aí você volta falando desse seu trabalho fora do Brasil, das suas palestras, que é muito importante. Então já a gente volta com mais Júlio César. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil.
Sala de Visitas está de volta, a gente está batendo um papo super bacana aqui com o Júlio César. Júlio, só para a gente fechar a ideia do bloco anterior, você estava falando do livro, né? Você já está fazendo o segundo livro. Conta para a gente um pouquinho mais. O segundo livro eu pretendo começar agora para falar essa parte da música, como entrou a música, o piano, o concerto e as músicas que eu compus. Mas esse primeiro livro, eu acho que é o ponto alto, além dessa minha trajetória, eu explico os 10 anos que eu desenvolvi esse projeto para criança com deficiência. Aliás, é um projeto não, eu desenvolvi uma metodologia que foi reconhecida no Brasil e talvez até no mundo que não existe, para desenvolver a habilidade através da atividade física e do esporte em criança surda. Não é? E depois eu fui convidado, o livro tem isso como apêndice, teve comprovação científica, uma coisa realmente séria. Então, falando agora, tem que fazer um filme, um documentário para mandar para vender para todos os países, exatamente para mostrar como que se pode desenvolver habilidades para a vida, não para o esporte, sim, através do esporte para a criança surda. E eu fui convidado pela Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, que também iniciou um trabalho como tudo. Inicia com uma boa vontade, depois começa a entrar interesse no meio, você para na metade. Mas, enfim, fizemos aproximadamente 3 capacitação, eu ensinando essa metodologia em todo o estado de São Paulo, para aproximadamente 3.000 professores de educação física e gestores. Professores com doutorado e mestrado, e obviamente iam espalhar esse fator multiplicador, sim, até chegar exatamente o grande coisa que é a metodologia. Aula de educação física na escola de surdo e obviamente escolas menores como Osasco, agora entrando principalmente a escola inclusiva, onde vai ter que receber a escola comum e está preparada para receber também a pessoa surda. O que é mais difícil? É mais difícil você dar uma aula de educação física para a pessoa surda junto com o ouvinte, sim, do que você pegar um grupo só de surdo. Porque você vai ter que, além de estar capacitado tecnicamente no esporte, nessas atividades, entender toda essa cultura, porque os dois vão trabalhar junto ali. E é exatamente esse o meu papel, e me disponho à disposição aí das prefeituras, das coisas para fazer. Enfim, o livro é muito forte nisso daí. Agora tem a palestra, né? Palestra é um trabalho atual. A palestra eu faço a empresa, é uma coisa que eu faço profissionalmente. A palestra é Jogadas da Vida, esse é o tema. É basicamente a mesma história do livro, só que é um treinamento empresarial, ou seja, eu peguei os pontos fortes de toda a minha trajetória, eu peguei tópicos como escolha dos objetivos, planejamento de carreira, motivação, trabalho em grupo, ética profissional, superação no trabalho. Peguei todos esses pontos fortes que foi durante a minha trajetória, isso contado de uma forma muito gostosa, com histórias maravilhosas, ou seja, as pessoas na empresa, os colaboradores, absorvem muito mais conhecimento através de uma história de interesse deles. Quanto tempo de palestra? De 1h30, 2 horas, né? Tenho feito em base alemã, tenho feito aí, inclusive fora do Brasil, e muito bem sucedida, graças a Deus, e estou usando grande parte disso para, inclusive, alavancar e fazer os projetos para o Instituto Jogadas da Vida, né? Mas a palestra, eu tenho, por exemplo, a palestra Motivação, que é essa palestra, sim, Motivação, Superação, é o forte dela. Eu tenho uma outra palestra da minha época de vendas, eu sou professor no CIRSESP, Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo, e CORSESP, que é nacional. Ou seja, me formei em programação neurolinguística em Bruxelas e fui gerente de vendas da Pirelli Italiana. Eu uso esse aspecto para passar a falar especificamente em vendas. Mas a própria palestra Motivação, ela é muito apresentada para a empresa na convenção de vendas. Ou seja, você já usa a motivação, falando também de gerente de multinacional, ou seja, eu acredito de fato que eu esteja muito bem preparado para fazer exatamente esse trabalho dentro desse universo empresarial, por isso tem sido tão bem sucedido, tão bem aceito. Né? Claro. Do meu amigo Júlio, a palestra Jogadas da Vida, no sentido de dar
e proporcionar a uma série de crianças um auxílio, mas mais do que um auxílio, as pessoas que possam assistir aquilo que é um exemplo de vida, aquilo que é um exemplo de superação, aquilo que não chorar as adversidades, mas encontrar nelas uma forma de crescer, uma forma de evoluir e uma forma de participar. Tudo que ele é rico na sua vida e ele é rico naquilo que ele possa transmitir para vocês. Um abraço do amigo, do técnico Tico. Como é a sua experiência fora daqui do país, ministrando essas palestras? Por exemplo, você pega uma BASF, ela vai fazer a convenção latino-americana da BASF, vai ser na Argentina, vai ser no Chile, vai ser... Então eles levam todo esse pessoal da América Latina para determinado país que eles resolvem fazer, leva o palestrante e você ali está intérprete, ali você está ali, eles têm toda exatamente a estrutura para que eu procuro inclusive conhecer um pouco da cultura. Eu, como viajei muito, isso facilita muito. Você conhece um pouco até da cultura de cada país. Tem país que não gosta tanto de futebol, mas é mais forte em, sei lá, culinária. E você aproveita. Eu amo cozinhar, aprender comida do mundo inteiro. Quando eu viajava, então, fiz muita coisa diferente. Eu procuro aproveitar, conhecer o cliente, preparar a palestra para cada cliente. Eu vou na empresa antes, converso, vejo a expectativa, a necessidade de cada um, uso todo o conhecimento que eu tenho cultural para fazer uma coisa o mais assertiva possível. Isso fica muito legal, porque a pessoa, ela vem para dentro da palestra, ela está falando do assunto do interesse dela. Muito legal. Agora vamos falar de música, que é um assunto que te deixa bastante inspirado e que você gosta bastante, né? Você está preparando um concerto, né? Você aprendeu a tocar e compor a tocar e a compor também sem escutar? É uma outra forma de contar as emoções que eu passei na vida. Sim. Concerto Jogadas da Vida é um concerto clássico dividido em 3 movimentos que fala a minha trajetória, a introdução, o problema que eu tive. Minha mãe ficou grávida, o médico mandou abortar porque tinha falta de cálcio e ela não quis abortar. E é um começo pesado, curto, se chama O Direito de Nascer. Entra no primeiro movimento em si, que foi o nascimento feliz, nasci perfeito, não tive para infância feliz, não é? Campeão do Corinthians, seleção brasileira, fui para a Europa, chama-se Glórias e Vitórias. Muito delicado, muito suave. O segundo movimento mais pesado, foi a época que eu fiquei surdo e como eu tive que interagir com todo o sofrimento, todo esse processo de aceitação e de revolta que é natural você passar. E ele se triste, melancólico, se chama O Som do Silêncio. E o terceiro movimento é a compreensão filosófica disso, que eu deveria levar adiante e ajudar o máximo de pessoas que eu pudesse entender isso como um escolhido, um presente de Deus, por isso que eu chamo tributo ao divino. É alegre, finaliza como uma festa. Então o concerto, ele conta as emoções que eu passei na vida. Isso que foi mais incrível. São 22 minutos de música clássica, segundo o maestro João Carlos Martins, e entendidos da música, quem fez o arranjo junto comigo foi o maestro Rodrigo Vita, é uma fera, professor da FMU, já compôs 7 sinfonias, inclusive algumas delas premiadas, e nós fizemos ele me ajudou a fazer o arranjo desse concerto, ficou belíssimo. E segundo as pessoas que estão ouvindo, falou, Júlio, nossa, essa música nada a desejar para nenhum mestre aí do clássico do passado. Isso tem me incentivado muito, não é? Compus também, além do concerto, compus uma música para o meu filho, Sempre Junto de Você, ficou belíssima, com letra, tudo, e a música Doce Amor, que eu compus, inspirado na minha intérprete, que é muito delicada, é um doce de pessoa. Mariana. Enfim, isso foi lançado já dia 24, o último, no Centro Cultural de São Paulo, né? E foi um sucesso, foi com a camerata acadêmica da FIANFA, da FMU, com regência do Márcio Rodrigo Vita e a intérprete nas músicas da Mariana Ligóis. Então, as pessoas ficaram maravilhadas. Mas, como um cara surdo compõe, não é? Estamos chamando agora de Beethoven brasileiro, fazendo analogia com Beethoven. Que privilégio! Mas é uma coisa relativamente simples. Eu toquei a vida toda e decorei a escala musical. Então eu não preciso ouvir uma música para saber o que estou tocando.
um dó, um ré, eu sei exatamente qual é o som, eu componho, mas isso qualquer grande músico faz. Né? Beethoven, por exemplo, tinha composto 8 sinfonias. Você acha que ele precisava ouvir para fazer a nona? Toca piano desde os 4 anos de idade, ficou surdo com 35, 30 anos em cima do piano todo dia. Né? O cara escuta até dormindo. Né? Enfim. Quero convidar, inclusive, você, o espectador, no dia 28 desse mês, agora de novembro, às 7h30 da noite, no Centro Cultural de São Paulo, Rua Vergueiro, número 1000. Eu vou fazer uma apresentação do meu concerto e das músicas com a Mariana, inclusive com um balé clássico, daquela música, tema do filme Em Algum Lugar do Passado, que é belíssimo, para as bailarinas infantis da professora Michele de Mali, vão dançar. E vocês estão com a entrada franca, tá? Só chegar, só na sala da Dona Barbosa, que é a sala principal, e eu apresento essas músicas. Só que nós não vamos ter a regência nem a orquestra, que essa época eles já estão de férias e tal, mas vocês vão poder ouvir no piano e conhecer. Muito bom. Júlia, a gente já está com o tempo estourado, é uma pena. Deixa seus contatos, por gentileza, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, contratar palestra. Tá. O meu site, né, tem todas as informações de todos os treinamentos, tanto de vendas, inclusão, essa de preparar professor de educação física e o carro-chefe, que é a palestra Jogadas da Vida. Né? www.jogadasdavida.com.br. Meu e-mail, julio@jogadasdavida.com.br. Quem preferir o torpedo, mandar contato, telefone, por mensagem escrita, por favor, não vão me ligar, porque eu não falo no telefone. 11, que é o código de São Paulo, 989-474130. Ok? Perfeito, tá joia. Júlio, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Você é muito especial, tá? Foi muito bom ter você aqui. Já fica convidado para uma próxima. Eu estou à disposição, o prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite, certo? E sempre que for convidado, eu com certeza estarei aqui com vocês. Muito obrigado. Certo. Obrigada, Júlio. Bom, Sala de Visitas termina aqui. Continue assistindo a nossa programação e até o próximo programa. Obrigada.